Olá pessoal, bom dia. Português, quarto ano, gênero, biografia. Estão lembrados que na semana passada, antes das provas, a gente pediu para vocês pesquisarem a biografia de alguns poetas? Pois é, para isso, nós vamos continuar o nosso estudo sobre biografia que está no seu livro didático, tá certo? Na unidade de hoje, nós vamos estudar biografia. Palavra biografia, formada de duas palavras, bio e grafia. Bio significa vida, grafia, descrição. Biografia é a descrição da vida de alguém. Um escritor muito conhecido, que nós vamos saber hoje. Você sabe quem é? O Ziraldo? Qual o personagem principal da história do Ziraldo? Vocês sabem quem foi que o Ziraldo criou como personagem? Lê esse texto com atenção. Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. É o filho mais velho de uma família de 7 irmãos. Seu nome vem da combinação do nome de sua mãe Zizinha com o de seu pai Geraldo. Assim surgiu o Ziraldo, um nome único. Passou a infância em Caratinga, onde cursou o grupo escolar Princesa Isabel. Em 1949, foi com o seu avô para o Rio de Janeiro, onde cursou 2 anos no MAB, Moderna Associação de Ensino. Formou-se em Direito na Faculdade de Direito de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 1957. No ano seguinte, casou-se com Dona Vilma, após 7 anos de namoro. O casal tem 3 filhos, Daniela, Fabrícia e Antônio, e 4 netos. Ziraldo tem paixão pelo desenho e desde a mais tenra idade. Desenhava em todos os lugares, na calçada, nas paredes da sala. Outra de suas paixões desde a infância é a leitura. Lia tudo que lhe caía nas mãos. Monteiro Lobato, Viriato Corrêa, Clemente Luz, O Mágico e todas as revistas em quadrinhos da época. Já nesse momento, ao ler as páginas do primeiro gibi, sentiu que ali estava o seu futuro. A carreira de Ziraldo começou na revista Era Uma Vez, com colaborações mensais. Em 1954, começou a trabalhar no jornal A Folha de Minas com uma página de humor. Por coincidência, foi esse mesmo jornal que publicou o seu primeiro desenho, em 1939, quando tinha apenas 6 anos de idade. Ziraldo fez cartazes para inúmeros filmes do cinema brasileiro, como Os Fuzis, Os Cafajestes, Selva Trágica, Os Mendigos, etc. Foi no Rio de Janeiro que Ziraldo se consagrou como um dos artistas gráficos mais conhecidos e respeitados nacional e internacionalmente. É um artista que tem ao longo dos anos desenvolvido várias facetas do seu talento. Ziraldo é também pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. No decorrer dos anos 60, seus cartoons e charges políticos começaram a aparecer na revista O Cruzeiro e no Jornal do Brasil. Personagens como Jeremias, o Bom, a Supermãe e posteriormente o Mineirinho tornaram-se popularíssimas. É igualmente no início da década de 60 que realizou seu sonho infantil. Transformou-se num autor de comics e lançou a primeira revista brasileira do gênero feito por um só autor, reunindo uma turma chefiada pelo Saci Pererê, figura mais importante do imaginário brasileiro. Os personagens dessa turma incluíam um pequeno índio e vários animais formadores do universo folclórico brasileiro, tais como a onça, o jabuti, o tatu, o coelho e a coruja. A turma do Pererê marcou a época na história dos quadrinhos no Brasil. Em 1980, Ziraldo recebeu sua maior consagração como autor infantil na Bienal do Livro de São Paulo, com o lançamento de O Menino Maluquinho.
O livro se transformou no maior sucesso editorial da feira e ganhou o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em São Paulo. Esse livro foi adaptado para o teatro, cinema e ópera infantil do maestro Hernani Aguiar. O Menino Maluquinho virou um verdadeiro símbolo do menino nacional. Ziraldo, a biografia. Queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, a biografia é em parágrafos, ó, esse pedacinho aqui, antes de começar. Conta a história de vida de alguém. Olha como é que começa. Ziraldo Alves Pinto nasceu. A palavra nasceu é uma ação, é um verbo. Está no pretérito, ou seja, no passado, para dizer que já aconteceu. Indica o tempo passado. Ele nasceu. Se eu estivesse falando de mim, eu ia dizer eu nasci. Então, a biografia ela é contada na terceira pessoa. É ele. O que é essas pessoas, professora? São os pronomes. Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, a biografia é contada na terceira pessoa. Ele. Fala dele. Quem é ele no caso aqui? É o Ziraldo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para os fatos que aconteceram. Eles estão sendo narrados na íntegra. Primeiro ele nasceu, recebeu um nome, estudou, cresceu, se formou e o apogeu, né, o ápice, as coisas mais importantes da vida dele. Outra coisa, ó, esses parênteses aqui, esses colchetes bem aqui, ó, com 3 pontinhos dentro, significa que o texto foi suprimido, que sumiu um pedaço do texto. A biografia dele, não, daqui passa para cá, tinha muito mais coisa na história de vida dele. Então foi suprimido para quê? Ainda tá grande, né? Para poder caber no conteúdo de vocês. Ainda tá grande, tem muita criança que tem preguiça de ler. E isso não é bonito, certo? A outra coisa é que não terminou aqui também, não terminou aqui também. E as fotos que aparecem, né? As imagens, os fatos estão sendo narrados e aparece alguma ilustração. Muito importante, quando você precisar de uma informação, você volta no texto e relê até achar todas as informações que você procura. Quando e onde Ziraldo nasceu? Eu volto lá no texto e procuro. Ziraldo nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. Qual é a origem do seu nome? Vocês estão lembrados? Por que ele tem o nome de Ziraldo? Porque era a junção do nome da mãe Zizinha com a do pai Geraldo. Quando e com quem Ziraldo se casou? Se casou com Dona Vilma, em 1958. O que Ziraldo gostava de fazer na infância? A biografia diz que ele tinha 2 paixões, era desenhar, desenhava a casa toda e lia tudo que lhe caía nas mãos. É claro que isso aqui é uma metáfora, né? As coisas não vão cair na mão dele. Quando a gente está aprendendo a ler e tem gosto pela leitura, tudo que a gente vê, a gente lê. Então, o que era que ele gostava de fazer? Desenhar e ler. Que idade tinha Ziraldo quando seu primeiro desenho foi publicado em um jornal? Vocês estão lembrados? Ele tinha apenas 6 anos de idade. Na década de 1960, seus cartoons e charges políticas começaram a ser publicados. Você sabe qual é o significado de cartoon e charge? Olha a imagem. Olha o Ziraldo aí como menino maluquinho numa cadeira, um tamborete, né? O pererê. Tanto o cartoon como a charge, pessoal, são desenhos humorísticos. Eles são feitos para que o público produza risos. Com ou sem texto. Pode ter só o desenho. Geralmente são publicados em jornais e revistas. Agora a diferença é que o cartoon está associado ao comportamento, às características humanas, mostrando o aspecto cômico do assunto abordado. É para rir. A charge, por sua vez, é diferente porque ela vem fazer críticas irônicas a fatos da atualidade. Então o cartoon não é criticando ninguém. A charge, sim. Os personagens da vida pública, principalmente ligados à política. Reúna-se com um colega e explica o sentido da expressão destacada na frase. Olha a frase.
Ziraldo tem paixão pelo desenho desde a mais tenra idade. Não precisa nem ir no dicionário para entender o que é isso. A gente já entendeu que desde criança que ele gosta de desenhar e de ler. Então, tenra idade significa muito jovem, na infância. Essa expressão indica que Ziraldo tinha paixão pelo desenho desde que ainda era muito pequeno, uma criança. Ziraldo, ao longo dos anos, desenvolveu suas habilidades e assim passou a exercer muitas atividades. Quais são elas? Olha as profissões que ele tinha lá na biografia. Pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Releia o título dado ao texto, Ziraldo, a biografia, converse com os colegas, converse com sua família e diga o significado de biografia. No início eu já expliquei. Biografia é a história de vida de uma pessoa. Qual é a função de uma biografia? É a gente compreender os fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. Geralmente é de uma pessoa que se destaca, que é importante. Quem seria o leitor de biografias? Qualquer pessoa. Nós somos os leitores da biografia. Quando a gente se interessa por uma pessoa, a gente quer saber quem é ele. Então vamos lá estudar a biografia dele, não é isso? Releia esse texto da biografia de Ziraldo. Repare que ele apresenta verbos no presente. É, vem e no pretérito. Nasceu, surgiu. Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga, Minas Gerais. É o filho mais velho de uma família de 7 irmãos. Seu nome vem da combinação do nome de sua mãe Zizine e de seu pai Geraldo. Assim surgiu o Ziraldo, um nome único. Na sua opinião, por que foram usados esses tempos verbais? Nasceu, é, vem, surgiu. Porque os fatos se referem no passado. Os acontecimentos já se passaram, né? Tempos verbais passados. Você sabe o que significa caricatura? Leia esse verbete. Caricatura. Aqui, pessoal, ó, muito interessante para vocês compreenderem o dicionário. Primeira coisa, ele separa as sílabas. Caricatura. Tem quantas sílabas? 5, né? SF, substantivo feminino. Aí tem 1 e o 2, ou seja, nesse dicionário do Aurélio, Buarque de Holanda, Mini Aurélio, tem 2 significados para a palavra caricatura. A primeira, desenho que pelo traço ou pelos detalhes acentua ou revela aspectos caricatos da pessoa ou fato. Segundo, reprodução deformada de algo. Alguém que assistiu o Silvio Santos já viu que ele tem um quadro onde ele mostra umas caricaturas, uma reprodução deformada, aí as pessoas vão adivinhando um pedacinho, vai mudando até virar a cara normal da pessoa. Mas a caricatura existe 2 significados. Qual desses se relaciona com a atividade do cartunista exercida pelo Ziraldo? Ele faz a deformação das pessoas, ele faz desenho pelo traço ou pelos detalhes para revelar a caricatura de uma pessoa, de um fato. É o número 1, né, pessoal? Aqui, ó. Observa a imagem e assinale qual delas é uma caricatura. Qual é a caricatura? A primeira, né? A segunda não é uma caricatura. A primeira é o desenho de Neymar, é uma caricatura, pois exagera os traços e o gesto do jogador e não apresenta legenda. O outro desenho tem uma legenda. Exame do coração, cardiologista. Quem é que vai para o cardiologista? Quem está precisando cuidar do coração? É o pessoal do futebol, tá aqui com a camisa e a bandeira do Brasil, o chapéu. É uma charge que apresenta uma crítica bem-humorada aos torcedores brasileiros que se entregam ao futebol. Então, eles são tão preocupados com o futebol que adoece o coração. Então, é uma charge. Isso aqui é uma caricatura. Consultem o dicionário para responder a estas questões. O que faz um teatrólogo? Precisa do dicionário? Teatrólogo vem de teatro.
Teatrólogo é um ator de peças teatrais. O que significa cartazista? Cartazista é a pessoa que projeta ou desenha cartazes. Biografia e autobiografia. Que é interessante. Biografia vocês já entenderam, é a história de vida de uma pessoa. E autobiografia, a palavra auto, ela significa por si própria. Então, a autobiografia é a história de vida de uma pessoa contada ou escrita por ela mesma. E a biografia é a história de vida de alguém escrita por outra pessoa. Porque o texto sobre Ziraldo é uma biografia e não uma autobiografia? Era uma autobiografia se o próprio Ziraldo estivesse escrevendo. Mas como tem ele, nasceu, quer dizer que foi contada por outra pessoa, não é isso? Biografia, pois o relato é em terceira pessoa. Escreva uma definição para a palavra biografia. Biografia, aliás, para o biógrafo. Biógrafo é quem escreve uma biografia, isto é a história de vida de uma pessoa. E aqui na sexta é a sua opinião. O biógrafo precisa pesquisar sobre a vida da pessoa a respeito de quem ele vai escrever. Por quê? Porque ele tem que contar os fatos reais. Vai que vocês vão fazer a biografia da professora Sandra, aí vocês vão escrever que ela foi dançarina, repórter. Não dá, né? Pronto, termina aqui e você vai responder as páginas 70 a 75. Bom dia, até amanhã.